pessoal, vamos contextualizar aqui, né? O que é esse evolucionismo social e darwinismo social? Bom, pessoal, o darwinismo social ele vai surgir justamente das ideias de Charles Darwin, né? Quem que é Charles Darwin? Charles Darwin é aquele teórico, né, que ele vai criar aí a ideia da evolução das espécies animais. Então ele foi olhando as espécies, né, rodeando a América do Sul, foi na Ilha Galápagos, rodou para tudo quanto é lado no mundo, observando as espécies animais pelo mundo inteiro. E aí ele chega àquela ideia que a gente tem da evolução das espécies, né, que a gente vê no livro de biologia, né, das ciências naturais, a gente vê essa evolução daquele ser, né, da mais primitiva alga que só fazia, né, coisas anaeróbicas, sem oxigênio, depois foi vendo aeróbicas, as bactérias aeróbicas, depois foram se desenvolvendo, formaram os primeiros organismos aquáticos, depois foram se tornando peixes, né, até sair os anfíbios, répteis, aves, mamíferos, ou seja, há um estudo morfológico, ou seja, da forma desses seres, e que indicam uma adaptação deles com o meio, e esse meio adaptado fornece a ele, então, tudo aquilo que ele precisa para perpetuar. Então, ele se adapta ao meio, perpetua sua espécie, e a partir disso ele evolui, né, no campo biológico. Então, o Darwin, quando ele faz isso, quando ele cria a evolução das espécies, né, ele vai falar, então, sobre a questão, né, vai entrar até muito em questão aí sobre a questão do criacionismo, né, não foi Deus que criou as coisas. E o Darwin vai falar, não, houve uma evolução dos seres, né, ou seja, a ciência começa já a explicar as primeiras noções, né, de como que surgiu o mundo. Aí vem a ideia do Big Bang, né, então, ou seja, o Darwin, né, ele tem origem na teoria da seleção natural de Charles Darwin, que explica a diversidade de espécies de seres vivos através do processo de evolução, que é esse processo, né, do ser que sai lá do aquático até se tornar um mamífero, como o ser humano, bípede, né, Homo sapiens. O sucesso da teoria da evolução motivou o surgimento de correntes de ciências sociais, baseadas na tese de sobrevivência do mais adaptado, da importância de um controle sobre a demografia humana. Então, o que acabou acontecendo, pessoal? Quando os homens olharam os animais e criaram, ou seja, o Darwin cria a teoria da evolução das espécies, e os homens se lançaram, né, na busca de especiarias e encontraram um novo mundo, encontraram a América, quando eles encontraram essa diversidade de culturas, eles acharam também que não era só cultura diferente, mas também que havia uma estrutura biológica diferente. O europeu olha, nossa, sou cheio de barba, branco, o índio ele é a pele avermelhada, o negro é a pele mais escura. Então, na primeira noção que eles tiveram, eram o quê? Raças diferentes, espécies diferentes de homens. E aí eles falavam, bom, segundo a teoria do Darwin, os mais adaptados ao meio em que vive, os que trouxeram melhores resultados de adaptação ao mundo, são aqueles que vão perpetuar. Então, pela teoria darwinista, eles enxergavam que o europeu é que se adaptou melhor ao meio e que tanto o índio quanto o negro estava fadado a ser extinto, ou eram espécies, subespécies, né, que iam ser substituídas pela espécie superior, no caso seria os brancos, né? Então, o darwinismo social ele vai ser utilizado muito para discriminar, para criar o racismo, para definir coisas preconceituosas, né? Então, de acordo com esse pensamento, existiriam características biológicas e sociais que determinariam que uma pessoa é superior à outra e que as pessoas que se enquadrassem nesses critérios seriam mais aptas. Geralmente, alguns padrões determinados como indícios de superioridade de um ser seriam habilidade das ciências humanas exatas em detrimento das outras ciências como arte, como, por exemplo, da raça. Só escutei um barulho aqui, será que... não, então, Ellen Maria, né? Não pode entrar, pessoal. Infelizmente, só pode entrar aqui com o domínio do Estado, viu? Não vou poder permitir, não. É da sala de vocês, pessoal, a Ellen? É. É, né?
Então, eu não sei como é que procede com isso aqui, porque a gente é orientado para não deixar entrar. Será que ela não consegue colocar o e-mail dela, não, institucional? Ela Você tem quer que que eu colocar o mande e-mail. mensagem para ela? Pode falar, porque eu não posso permitir quando não é dentro do domínio, entendeu? Tem que ser dentro do domínio da escola. E aí, pessoal, continuando aqui, né, a correção, essas teorias elas foram muito utilizadas pelos europeus no intuito, então, de justificar a exploração. Falam, oh, eles são atrasados, são espécie ainda, né, em desvantagem intelectual, e nós, como europeus, temos o dever de ensinar eles, de civilizar eles. Né? Então, o darwinismo social utilizava-se da ideia de Charles Darwin, que as espécies biológicas evoluíam num sentido, e evoluíam no sentido de que as mais adaptadas perpetuassem a sua espécie no ambiente. Dessa ideia de que seres mais adaptados construiriam então uma sociedade mais evoluída, nasce a ideia também do evolucionismo social. Ou seja, resultante de uma aplicação do evolucionismo biológico. O que é esse evolucionismo biológico? Esse aqui. Né? Então, o evolucionismo social é resultado desse darwinismo social. Né? Então, o que ele vai falar? Ao nível de estruturação das sociedades humanas. É uma teoria onde as sociedades são julgadas pelo seu nível de progresso, de desenvolvimento, fazendo assim com que a sociedade mais evoluída se torne a sociedade do eu, e a outra sociedade, né, exatamente assim, a do outro. Então, falava assim, a sociedade que é mais evoluída é a central, que é a europeia, e as outras são consideradas outras civilizações. Por que tem um problema em considerar como outras? Porque sempre é uma cultura subjugada, sempre é considerada a do outro uma cultura inferior. E como a ideia aqui era etnocentrista, eurocentrista, ou seja, de valorizar a minha cultura em detrimento da outra, né, o outro sempre era desvalorizado. Né? E, portanto, a mais importante e dá mais valor para ser estudada é a mais avançada. Então, eles calculavam o seguinte: bom, se nós temos mais tecnologias, nós desenvolvemos a sociedade mais do que o índio e que o negro, nós somos mais evoluídos. E se nós somos mais evoluídos, nós temos o dever de fazer com que essas demais sociedades também sejam civilizadas como nós. Então, eles passavam a utilizar o critério deles evolutivos como se fosse regra geral para todos. Como se, da mesma forma que eles passaram e chegaram até onde eles estariam, que também o negro e o índio deveriam passar por isso, que eles deveriam passar pelos mesmos estágios da sociedade europeia até chegar onde eles estavam. Então, colocava numa escala hierárquica de inferior e superior. E, logicamente, o superior aqui, na consideração do europeu, era eles mesmos. Nós somos evoluídos. Nós devemos, então, tomar conta disso aqui tudo. Né? A ideia, pessoal, do europeu de se sentir superior era também de dominar. Se eu sou, então, o capaz, se eu sou, então, aquele que tem a maior capacidade intelectual, o maior desenvolvimento social, é eu que devo, então, passar a ideia de evolução. Sou eu que devo, então, ensinar os demais. Né? O problema, pessoal, é que com essa ideia, eles ignoraram quase todos os conhecimentos, tanto indígena como africano, que hoje nós estamos resgatando eles. Um monte de conhecimento que foi perdido nesse período colonial está sendo resgatado hoje. De que forma? As culturas de medicina alternativa, aquela coisa de você tomar chás, raízes, a gente pode ver aí essas lojas que vendem produtos nutricionais, todas elas vendendo o quê? Produtos naturais. Porque os produtos industrializados, eles são o quê? Ruins para a nossa saúde. Então, nós estamos voltando novamente a comer comidas orgânicas, né? E o que é essa ideia de orgânico? É exatamente do plantio limpo, né? Sem agrotóxicos, com o trabalho ali familiar. Então, toda essa cultura está retornando novamente, né? Ou seja, há uma revalorização dessas culturas, só que as pessoas de hoje não têm nem noção mais que são o quê? Culturas tanto africanas como indígenas, né? Por exemplo, a tapioca que o pessoal está comendo agora para substituir o pão, tudo isso é resgate, né? Ah, vou tomar própolis, que é bom para a saúde,
vou tomar limão de manhã, que me ajuda nisso, ou vou tomar açafrão. Essas coisas que estão sendo associadas na saúde nossa hoje, elas advêm do resgate da cultura indígena e também africana, né? Então, hoje que nós estamos resgatando. Então, imagina quanto tempo, né, que foi ignorado, né, pela ignorância do europeu, que não conhecia da cultura deles e achava que eles eram bons demais, quantas atrocidades, mortes foram feitas de acordo com isso. Então, o homem acabou escolhendo a pior maneira no encontro entre essas três raças aí, né? Ou seja, por que escolheu a pior maneira? Através da dominação, da exploração, da escravidão, né? Em vez de ter sido feito uma troca mesmo de culturas, de aprendizado entre os dois, não. A ideia do europeu era de dominar. Então, como ele tinha a ideia de dominação, ele passou por cima das culturas que aqui existiam, né? E muita coisa se perdeu, né? Por causa de preconceito, racismo, e até hoje, pessoal, nós temos aqui no Brasil uma certa tendência a achar que tudo que vem de fora é bom, e tudo que é aqui do Brasil é avacalhado. De certa forma, você fala, pessoal, mas de certa forma tem razão. De certa forma, tem razão mesmo. Mas as coisas pioram quando a gente tende a sempre valorizar só o que é de fora e o que é de dentro a gente não valoriza. Então, na verdade, de fato, sim, eles têm coisas, muitas coisas melhores do que nós. Mas nós temos que também aprender a construir as nossas coisas boas e não ficar sempre dependente de algo que vem de fora, ou sempre dependente da ideia de que o bom é o que está do lado de lá e não o que está aqui, né? Então, a gente cria uma baixa autoestima, que eles brincam que é o chamado de síndrome do cachorro vira-lata. O que é isso, síndrome do cachorro vira-lata? Como o brasileiro foi a mistura, né? E o europeu pregava muita pureza de raça, porque nós somos puros, né? O brasileiro, ele acabou meio que aceitando um pouco isso, de que aqui é mistureira, que o índio é preguiçoso, que o negro é muito dócil, ruim de trabalho. Então, essa ideia preconceituosa que foi utilizada para sobrepor e dominar o índio negro, muito ainda repercute na realidade nossa atual. E por isso que eles brincam com essa coisa de síndrome do cachorro vira-lata, de achar que tudo, né, da raça pura europeia é que é boa, e que nós aqui somos, então, os vira-latas, né? Ou seja, aquela autoestima baixa. Então, o brasileiro, ele tem, de certa forma, hospitalidade para receber o estrangeiro, mas, ao mesmo tempo, ele também reflete essa coisa de se sentir inferior ao cara que vem de fora, né? Isso aí é uma ideia geral, tá, pessoal? Às vezes você fala assim, não, eu acho que eu sou melhor que o europeu. Você, às vezes, individualmente, você pode não ter esse sentimento, mas, de forma geral, né, o sentimento do brasileiro, ele é muito disso, de achar que o que vem de fora é que é bom, que os Estados Unidos é que é o melhor, né, e que o que tem aqui não é tão bom assim, né? Infelizmente, a gente tem essa autoestima baixa, né? Então, o evolucionismo social, mais precisamente o evolucionismo cultural, é uma teoria criada por Edward Brunet Taylor, Lewis Henry Morgan e Herbert Spencer. Esses três aqui, pessoal, depois se vocês quiserem pesquisar para aprofundar sobre o evolucionismo, né, vocês podem entrar e saber mais. Então, o evolucionismo social representou uma tentativa de formalizar o pensamento social em linhas científicas modeladas conforme a teoria biológica da evolução. Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram ajustar as suas conveniências, ou seja, aquilo que eles achavam melhor, e falar, bom, isso é ciência. Tentar ainda passar como se fosse uma ciência isso, né? Para justificar, bom, não somos nós que estamos, é porque a ciência que fala isso, né? Então, ou seja, ó, modelados conforme a teoria biológica, né? Se os organismos podem se desenvolver com o passar do tempo, de acordo com leis compreensíveis e determinadas, parece então razoável que as sociedades também o podem. Isso marca o início da antropologia como disciplina científica e uma despedida das tradicionais visões religiosas de cultura primitiva. Então, pessoal, antes a ideia que se tinha, né, a ideia religiosa, era de que Deus escolheu determinadas sociedades que eram privilegiadas e outras que eram desprivilegiadas. E aí, pela visão religiosa, tinha que catequizar essas pessoas, tinha que levar Cristo e Deus para eles, porque eles não tinham Cristo e Deus no coração deles, porque eles não conheciam o cristianismo, né? Mas, ou seja, mais uma vez,
a ignorância europeia, eu falo ignorância no sentido de ignorar que eles tinham a cultura deles, que eles tinham os deuses deles, né? E aí consideravam eles primitivos no sentido de estarem mais próximos dos animais, né? E que eles não eram como seres humanos comuns, mas eram seres humanos mais próximos dos animais, né? E aí, logicamente, que com o passar do tempo, a teoria evolutiva vai ser mais aceita e vai ser também derrubada com o passar do tempo, né? A gente vai ver outras escolas antropológicas que vão trabalhar outras ideias, e não evolucionistas, mas relativistas, estruturalistas, né? Que depois nós vamos trabalhar aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido a explicação, né? Pessoal, essas teorias elas foram muito utilizadas depois pelo próprio alemão, o Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Porque aquela ideia de se criar uma raça superior, pura, que pudesse então, né, construir uma sociedade evoluída, né? É exatamente essa ideia, uma biologia forte, o darwinismo social, para construir uma sociedade forte, o evolucionismo social. Essas duas teses, elas foram a base para a eugenia, para os campos de concentração, para a perseguição de negros, homossexuais, judeus, de todas as ordens, ou seja, aqueles que eram considerados fracos nas sociedades, segundo o nazismo, né, que buscava a pureza da raça ariana, eles eram, então, descartados, né, que não tinha validade, eram jogados, então, aí, como seres humanos inferiores, né? Então, pessoal, essa era a correção da parte da questão 2, 3, né, de vocês, né? E a próxima aula eu já corrijo com vocês a última questão, né? Eu acho que a aula de vocês próxima é amanhã, né? Não, amanhã não. Na sexta. Sexta, então, termina a correção com vocês. Tá joia, pessoal? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar. Caso não tenha, eu me despeço de vocês, agradeço a presença. Marcelo, depois você me fala lá da moça que tentou entrar, o que aconteceu? Ela não quis entrar mais, não? Ela entrou. Ela entrou? Entrou e saiu. Entrou e saiu. Ah, não, beleza. Então tá jóia. Tá jóia, entrou e saiu. Valendo, então. Pelo menos tentou entrar. Então, pessoal, muito obrigado. Bom dia para vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.